Bom, vamos mergulhar nisso agora mesmo. Hoje, a nossa análise dessas fontes históricas sobre o Brasil vai nos levar direto para um drama gigantesco e até meio esquecido, lá nas águas da Baía de Guanabara. A gente costuma pensar na formação da América do Sul como aquela linha reta, né? Um domínio totalmente português e espanhol, sem grandes solavancos. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Vamos imaginar a Baía de Guanabara sem aquele horizonte cheio de prédios de hoje em dia. Era uma imensidão selvagem, indomável, um território vasto e super disputado por forças que, honestamente, a maioria de nós nem faz ideia. Os registros daquela época mostram um cenário muito, mas muito mais caótico e fascinante do que esses resumos simples que a gente lê nos livros de história. E toda essa complexidade joga uma pergunta enorme no nosso colo logo de cara. E se a cidade do Rio de Janeiro falasse francês? Para entender isso, a gente precisa transportar a mente lá para o ano de 1555. Muito antes dos navios franceses aparecerem no horizonte, o mundo funcionava como um gigantesco tabuleiro de xadrez europeu. A Baía de Guanabara, que os povos originários chamavam de Niterói ou Guanabara, era um lugar exuberante, mas incrivelmente largado por Portugal. E por que tanto descaso, né? É que a coroa portuguesa estava com os olhos e as frotas voltados lá para o comércio hiperlucrativo de especiarias nas Índias. E foi exatamente essa distração que deixou uma das baías mais estratégicas do Atlântico Sul, literalmente, com a porta destrancada. E aí que entra o arquiteto dessa confusão toda, o ousado navegador e corsário Nicolas Duré de Villegagnon. O cara era sedento por fama e tinha um espírito super empreendedor. Ele percebeu que aquelas terras e portos brasileiros estavam ali, dando sopa, e bolou uma manobra audaciosa. Ergueu uma colônia gigantesca. Mas o plano não era só fazer comércio, não. A Europa estava pegando fogo com tensões religiosas sangrentas. Então Villegagnon projetou criar um refúgio nas Américas para os protestantes franceses, os huguenotes, com apoio do almirante Gaspar de Coligny. Só que além de ser um asilo, essa base seria basicamente uma adaga apontada para o coração da América do Sul, prontinha para infernizar a vida dos impérios de Espanha e Portugal. O mais legal dessa parte aqui é que a gente não precisa ficar só imaginando. Nós temos os documentos primários para comprovar tudo isso. Nas cartas de um tripulante chamado Nicolas Barré, tem a constatação exata do desembarque. Ele escreve: "Nós chegamos no dia 10 de novembro ao Rio de Guanabara." Essa citação, que saiu nas correspondências impressas lá na França logo depois, é o que ancora a nossa história. É o momento exato em que a ideia utópica da França Antártica sai do papel e colide de frente com a realidade do mar sul-americano. Porque, vamos ser sinceros, uma coisa é planejar um império olhando para um mapa lá na Europa, outra bem diferente é desembarcar de fato numa terra tropical completamente desconhecida. Esse choque de realidade mostra perfeitamente o jogo de xadrez geográfico que rolou na Bahia. Os relatos deixam claro que as estratégias coloniais eram brutalmente diferentes. A França, liderada pelo Villegagnon, escolheu o isolamento defensivo. Em vez de se espalhar pelo continente, eles desembarcaram e construíram o Forte Coligny numa ilhazinha minúscula, a ilha de Sirigipe. E por que ficar preso num rochedo apertado e úmido? A ironia amarga disso é que o motivo era pura disciplina militar. O objetivo era manter um controle rígido sobre os próprios soldados para evitar que eles se rebelassem ou fugissem para as matas do Brasil. Já a estratégia portuguesa, quando finalmente acordou para o problema, era o exato oposto. A ideia era ocupar a terra firme continental de forma massiva e permanente. Claro que a presença francesa era um tapa na cara que Portugal não ia deixar barato. O que aconteceu depois foi uma escalada de tensão implacável. Passar por essas datas é como ver uma tempestade se formando no horizonte, sabe? A invasão em 1555 levou à primeira grande retaliação oficial de Portugal lá em 1560, comandada pelo governador-geral Mendes Sá. Só que destruir o Forte Coligny não resolveu a parada. Os franceses que sobraram simplesmente correram para o continente e se esconderam por lá, protegidos por alianças indígenas fortíssimas. Para retomar o controle de verdade, Portugal precisou montar uma máquina de guerra muito maior. E foi só estabelecendo uma base em 1565 que eles conseguiram a estrutura para a expulsão final, que com muito suor só aconteceu mesmo em 1567. Mas olha, essa vitória portuguesa esconde um detalhe absolutamente crucial. Eles jamais teriam vencido sozinhos. Sem chance. Quando a gente olha para as ferramentas e armas dos povos nativos nesses acervos antigos, fica claro quem realmente detinha o poder militar nas Américas. Os generais europeus, com aquelas armas pesadas e tropas minúsculas, dependiam quase que 100% do apoio tático e do conhecimento de chefes indígenas poderosos. E o grande nome que aparece nos relatos do lado vencedor é o líder temímeno Martim Afonso Arariboia. Eram as forças do Arariboia que conheciam as trilhas, as marés, as táticas de emboscada. Foram eles que realmente ditaram o ritmo das batalhas terrestres mais pesadas lá no recôncavo da Guanabara.
No fim das contas, para sobreviver, essas potências europeias intrusas dependiam inteiramente de uma teia super complexa de rivalidades locais que já rolava ali muito antes de qualquer caravela aparecer. A colônia francesa, que vivia cercada e sem suprimentos, só se manteve de pé porque fez casamentos e alianças políticas fortíssimas com a brava nação dos tamoios. No outro lado, os portugueses estavam se blindando atrás das flechas do povo de Araribóia. Na prática, as duas coroas trouxeram seus canhões de bronze para o Novo Mundo, mas tiveram que trocar tudo isso pelo poderio militar nativo. O que aconteceu de fato foi que eles catalisaram uma fratura política gigante nas Américas. Foi uma guerra europeia lutada através de alianças bélicas locais pesadíssimas. E o desenrolar de todos esses acordos transformou a Bahia num palco de guerra naval de cair o queixo. Vamos pegar como exemplo as ações do sobrinho do governador, o Estácio de Sá. Os relatos descrevem umas manobras táticas absurdas. A embarcação principal do Estácio consegue encurralar um navio francês formidável. Parecia que o jogo tinha acabado ali. Mas, no exato momento em que ele manda os homens para forçar a rendição, vem o contra-ataque. 48 canoas indígenas partem para cima num ataque massivo e coordenado contra a base terrestre deles. É literalmente uma guerra em várias frentes ao mesmo tempo. O Estácio de Sá precisa recuar a guarnição correndo, consegue segurar a ofensiva implacável das canoas e logo depois sela o destino do navio francês que já não tinha mais para onde fugir. Uma demonstração de comando brutal sobre uma pressão extrema. E a coroação dessa ofensiva toda não foi só uma vitória militar passageira. Foi uma manobra geopolítica definitiva. Para estancar a sangria de invasões de uma vez por todas e garantir o território, a gente chega no memorável 1º de março de 1565. É ali, fincada na rocha e na lama, aos pés do Pão de Açúcar, que nasce a povoação de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Estácio de Sá fez questão de garantir que a expulsão dos franceses não virasse só uma notinha de rodapé nos anais navais, mas sim uma implantação implacável, assegurando a posse irrestrita do território e os interesses de Portugal por séculos e séculos à frente. Tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha depois de analisar essas fontes tão ricas. Fechando o quadro de tudo que a gente conversou aqui. E se a França Antártica não tivesse caído diante dos canhões e das alianças cruciais do Estácio de Sá e do Araribóia? Será que aquele asilo do Villeganhão poderia ter rachado a geopolítica global? A gente poderia ter um país gigantesco de língua francesa operando não só como um vizinho pequeno de fronteira, mas como dono absoluto da baía mais magnífica do hemisfério sul? É uma reflexão que mexe com a cabeça. Mostra o quanto as fronteiras do nosso continente foram moldadas por pura brutalidade e por detalhes tão frágeis. Fica aí o estímulo para a gente sempre investigar e descobrir o que realmente se esconde por trás daqueles papéis antigos e da própria fundação das nossas cidades.